Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex CAD e a lição de hoje tem como tópico a medição de elementos. Eu vou criar, como é nosso hábito, aqui uma geometria bastante simples para exemplificar o que pretendo mostrar. Vou criar aqui umas linhas de construção, como aliás tem sido o hábito. Vou criar aqui algumas linhas e vou criar também aqui alguns círculos. Vou criar aqui outro círculo. Pronto. Eu tenho aqui alguns elementos que me vão servir para exemplificar as funcionalidades deste tópico para hoje. Então, a medição de elementos, obviamente, pode ser feita sem qualquer problema nenhum com as dimensões. Quando queremos saber uma dimensão, podemos simplesmente fazer isto e vemos qual é a dimensão que lá está. Mas temos aqui uma possibilidade dentro do menu Measure. Temos aqui uma função que se chama também Measure. É bastante simples de usar, portanto, tem aqui uma pequena caixa onde aparecem opções dentro das propriedades e temos simplesmente aqui 3 comandos onde podemos usar este Measure. Portanto, o primeiro deles pede-nos que escolhemos um objeto e vai mostrar as propriedades geométricas desse objeto. Por exemplo, se eu clicar aqui uma reta, vai mostrar aqui as propriedades desta reta. Portanto, coordenada em x e y destes pontos e da reta. Se for o círculo, obviamente, vai mostrar o comprimento do círculo, o raio e as coordenadas do ponto de centro. E por aí fora. Portanto, isto pode ser usado, obviamente, para elementos diferentes. Se eu usar a segunda opção, esta segunda opção já trabalha com base em relação com a relação entre objetos. Por exemplo, eu posso dizer deste ponto, que este ponto e aquele ponto, e então vou obter informação do dx, dy entre os pontos e da distância a direito entre os pontos. Como posso fazer, por exemplo, entre os círculos, e é medida uma distância também entre os círculos. Ou, por exemplo, entre as retas, portanto, e é dada uma distância também entre as retas. Por último, temos aqui a possibilidade de relacionar vários elementos. E com esta opção do comando dos vários elementos, obtemos outro tipo de informação. Por exemplo, perdão, saí, mas vou entrar outra vez. Portanto, posso fazer a adição do comprimento deste círculo, deste e deste. Portanto, e é-me dado um comprimento global dos 3 elementos que eu escolhi. Portanto, existem, são exemplos muito simples que vimos, não é? Existe uma panóplia enorme de opções em qualquer uma destas 3 modalidades, portanto, em que podemos trabalhar dependendo do tipo de elemento que temos, portanto, e obviamente da modalidade com que estamos a trabalhar. Eu encorajo-vos de facto e aconselho-vos a poderem consultar o nosso curso teórico, ou se tiverem obviamente alguma dúvida também nos podem perguntar e teremos todo o gosto em esclarecer. Mas de facto podem ver essas opções todas no nosso curso teórico. Por último, dentro desta situação ou destas opções que temos dentro do comando Measure, temos, por exemplo, a possibilidade de ter, quando clicamos num objeto, ou quando pretendemos saber uma destas propriedades, é sempre criada uma expressão que já vimos, portanto, são funções que podemos tentar obter e que podemos programar. Aliás, fizemos um outro exemplo também numa das lições anteriores, mas podemos agarrar aqui esta função e ligar esta função a uma variável. Portanto, eu posso substituir uma variável que já exista, se tiver alguma, não é o meu caso, ou posso criar uma variável nova, a qual posso dar aqui um nome. A variável A vai ser criada com o uso desta expressão. Portanto, vou criá-la. E agora, se eu abrir a caixa das variáveis, cá está ela, a variável A, que vai buscar o valor a esta expressão. Portanto, ou seja, de uma maneira muito fácil, posso agarrar, fazer aqui, por exemplo, um círculo, e posso aplicar-lhe aqui a variável A, confirmar, e, como podem ver, aplica, no caso, aquele valor que eu dei era o valor do raio.
Portanto, no fundo, eu estou a ligar o meu perímetro ao valor do raio do outro círculo. Pronto, é uma maneira interessante de fazer aqui esta funcionalidade. Portanto, isto são, de facto, opções muito simples para trabalhar e, com certeza, que alguns de vós, para saber uma medida, fazem uma coisa que simplesmente é vir aqui às dimensões e clicam 2 pontos e sabem qual a dimensão que lá está. Embora, obviamente, através destas funções de measure, se tiverem um controle grande sobre tudo o que está com possibilidade dentro das opções para os vários tipos de entidades, portanto, abre aqui mais opções e vão perceber que, de facto, isto é bastante interessante e até bastante potente, se pudermos também trabalhar aqui com a questão das variáveis à mistura. Portanto, qualquer dúvida, estaremos cá, obviamente, como é normal, para vos ajudar. O contacto é aquele que usamos e que dizemos muitas vezes, portanto, que são os canais habituais, YouTube ou através do e-mail.